Paz seja convosco, amém? Motivo de muita alegria, uma vez mais estar juntamente com os irmãos, para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Em primeira mão quero agradecer e louvar o nosso Deus, também agradecer ao pastor Arthur, a pastora Angélica, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um casal de pastores a qual o Senhor tem nos dado como amigo, irmãos, e nós temos aprendido a amar, respeitar. Venho dizer a vocês que vocês são um povo privilegiado. Que Deus abençoe, irmão Fábio. É esse nome aí que ele falou, tá, gente? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês são privilegiados de serem pastoreados por um homem de Deus. Sem mais delonga, eu peço que a igreja abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Vou estar lendo capítulo de número 21, verso de número 8. Em seguida vamos ler o 22, aonde nós vamos focar na ministração da palavra. Coisa linda o que Deus já tem feito nesta noite ao nosso meio. Se eu retornasse agora para Londrina, deixasse o microfone e retornasse para Londrina agora, eu já ia edificado para minha casa. Só que o Senhor tem um pouquinho mais deste vaso de barro imperfeito, mas disponível para carregar as grandezas do céu. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa Débora, esta princesa que o Senhor me deu por esposa. Amo a sua vida, você é a mulher da minha vida. Te amo, viu? Tem que fazer o nome, né? Que Deus abençoe, gente. Vamos lá. Verso de número 8, capítulo de número 21. Vai dizer assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Verso de número 1, capítulo 22, vai dizer assim: passando algum tempo, pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Verso de número 4, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Verso de número 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amém? Somente até aqui a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Prometo ser bem sucinto, mas fiel a tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando o pastor Arthur nos convidou para estar ministrando, eu fui indagar, buscar ao Senhor por uma palavra. Eu costumo dizer que eu ainda tenho o costume de orar para Deus me dar uma palavra para a igreja que nos convida. Não caminhamos numa itinerância sem responsabilidade. Nós buscamos a direção do céu para ministrar sobre as vidas que aqui estão. Sempre peço ao Senhor em oração que eu venha viver propósitos do céu na terra, que nunca venha a ser por aparição, por performance ou por mais uma agenda, porque a agenda ela é momentânea, a agenda ela passa, é apenas um momento. Mas quando há um propósito estabelecido do céu na terra, ele é permanente por onde nós temos passado. E ao ver este texto, eu pedindo uma direção ao Senhor, ele me levou a meditar sobre este momento da vida de Abraão. O texto já vai iniciar dizendo no capítulo de número 22, que o próprio Senhor colocou Abraão à prova. E quando eu vejo que o nosso próprio Senhor decidiu provar Abraão, entra no meu entendimento que chegará momentos difíceis em nossa caminhada.
Mas prestando atenção, em Gênesis capítulo de número 12, a palavra vai dizer, quando o Senhor chamou Abraão, a resposta de Abraão para com o Senhor, em tempo de promessa, em tempo de chamado, foi: eis-me aqui, Senhor. O texto vai dizer que o Senhor aparece a Abraão, dizendo para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai à terra que eu iria lhe mostrar. E Abraão se posiciona dizendo: eis-me aqui, Senhor. E Abraão sai para uma terra com a direção do céu, mas sem saber o seu destino, sem saber aonde o Senhor iria o levar. Abraão começa a sua jornada, levando o seu sobrinho Ló, levando também a sua esposa Sarai, e ele inicia segundo uma palavra. O que eu quero já liberar neste momento, a primeira palavra profética da noite. 2024 começou em sua vida. Você pode estar olhando o teu momento, olhando a tua dificuldade e falando: Senhor, eu estou sem destino, mas o céu me trouxe hoje para te dizer: você pode não saber aonde vai chegar, mas descansa o teu coração, porque é uma palavra liberada ao teu respeito, e na palavra liberada nós sabemos quem tem dado a direção. Abraão se levanta e vai. Em todo tempo que Abraão fala com o Senhor, ou o Senhor testifica falando com Abraão, Abraão vai para marcar o lugar e a conquista, edifica um altar. Abraão passa em períodos de promessas, edificando altares, levantando altares de oração, levantando altares de busca, altares de consagração, adorando ao Senhor, porque ele vive tempo de promessa. Em todo tempo que o Senhor falara a Abraão, ou ele conquistava um território, a Bíblia vai dizer que ali, para ter um marco na história, Abraão edificava um altar. Se não, Abraão cavava um poço. Olha que interessante, como foi louvado que eu diminua e o Senhor cresça, que eu me esconda e o Senhor apareça. Abraão, quando queria marcar um lugar, ele cavava um poço. Um poço, Abraão começava em cima com a vista de todos, mas ao acavar o poço, quanto mais ele cavava, mais ele desaparecia, e só ficava espaço para a glória do Senhor. Quando ele levantava um altar, Abraão começava embaixo, mas pedra sobre pedra, ele ia crescendo o altar e subindo, não para a sua própria edificação não, mas para que o nome do Senhor fosse maior, engrandecido naqueles lugares. Só que o texto vai nos dizer que não vivemos período apenas de promessa, vivemos também períodos de provação. Olha que interessante, havia uma promessa que faria dele pai de multidão, mas entendemos que a madre da sua esposa era cerrada, era inviável Sara ter filho, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, e vai concretizar quando nasce Isaac. Eu estou pregando para você esta noite, que a palavra que o céu liberou sobre a sua vida, na logística humana pode ser impossível, aos olhos do homem não tem jeito, mas se foi o meu Senhor que te prometeu, simplesmente continue como Abraão, caminhando na direção da palavra que o Senhor deu, porque o homem pode dizer que não, mas o céu essa noite me trouxe para pregar para algumas pessoas e liberar um sim do Senhor sobre a sua vida. O céu acaba de me dizer, pastor Arthur, que aonde o homem decretou o fim, aonde o homem diz que acabou, aonde a medicina diz que é impossível de gerar, o Senhor está dizendo a última palavra vem do Senhor. Rebagaçúria, tempo de promessa, levantando altar, buscando, adorando. Só que aonde lemos no capítulo de número 21, verso de número 8,
vai dizer que chegou o tempo do cumprimento da promessa. O tempo a qual aquilo que nós buscávamos, o tempo a qual aquilo que nós adorávamos, prova, luta, mas tinha a palavra. Quando concretiza que nasce Isaac, a Bíblia vai dizer que ele vem a crescer, foi desmamado. Mas agora neste momento Abraão não vai levantar altar. Abraão vai fazer uma grande festa. Olha que interessante, em tempo de busca, em tempo de promessa, em tempo de dificuldade, enquanto não se concretizou aquilo que o céu liberou sobre nós, nós levantamos altares. Mas muitas das vezes nós não vigiarmos o nosso coração. Quando chega o tempo de ter as bênçãos do Senhor em nossas mãos, nós paramos de levantar altares e começamos a fazer festa ou banquete, conforme a sua versão. Só que o texto vai ser bem claro, que mais para frente ele vai fazer também um acordo com Abimeleque. Neste acordo agora, para marcar, Abraão não vai mais levantar altar, Abraão não vai mais cavar um poço, mas Abraão vai plantar um bosque, Abraão vai plantar árvores. Olha como que vagarosamente, sem perceber, Abraão vai deixando de praticar aquilo que o Senhor o chamou por princípio. Agora ele planta um bosque, e ao plantar este bosque, as coisas ficam mais confortáveis. Não vai ter mais que caçar pedra, não vai mais ter que empilhar pedra, não vai mais ter que cavar poço. Abraão agora planta um bosque e invoca o nome do Senhor, em um tempo mais confortável. Eu estou pregando para alguém esta noite, e o céu acaba de me dizer: vigia com tempos de conforto, porque aquilo que gera apenas comodidade, não confronto, aquilo que não faz com que você vá aos pés do Senhor, pode ser muito perigoso na tua jornada. Mas o texto vai dizer agora que o Senhor decide colocar Abraão à prova. Ao colocar Abraão à prova, o Senhor vai dar uma ordem a Abraão. Vai dizer: Abraão, pega o teu filho, aquele filho a qual você ama, vai para a região de Moriá, ao lugar que eu indicarei, e apresenta ele em sacrifício no altar. Olha que interessante, o Senhor vai pedir para Abraão algo específico. O Senhor vai pedir para Abraão não qualquer coisa. O Senhor vai pedir para Abraão aquilo que ele ama, aquilo que ele tem apego, porque o nosso Senhor, quando ele pede, ele sempre vai nos requerer algo que nos custa. O Senhor sempre vai requerer um sacrifício da nossa parte. Mas o interessante é que neste momento, Deus vai chamar Abraão, e ele vai responder da mesma forma, no tempo da provação: eis-me aqui, Senhor. Olha que interessante, eu aprendo aqui, que sem tempo de promessa, ou sem tempo de provação, nada pode alterar o nosso caráter. A resposta de Abraão é a mesma, é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui quando tem promessa de trocar de carro, eis-me aqui quando tem promessa de casa nova, eis-me aqui quando tem promessas de abrir porta de emprego, mas também eis-me aqui quando tudo se fecha, também eis-me aqui quando nada acontece, porque o Senhor, quando Ele nos chama, Ele quer provar o nosso coração. Abraão, sem tosquenejar, ele vai rapidamente obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Não é a primeira vez que o Senhor chama Abraão para sair para um lugar que ele não sabe o destino, mas ele sabe o Deus que está dando a direção. Abraão conhecia a voz do Senhor, Abraão sabia quem é que estava o chamando, e neste momento, Abraão vai ficar em silêncio. Preste atenção no texto.
Abraão não conta nem para Sara o que o Senhor havia requerido para com ele. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira dela é que há provações para nós, que somente nós somos capazes de suportar. A provação para nós, que temos um nível de intimidade com o Senhor. Cada um tem a sua particularidade. Sara provavelmente não suportaria ver Abraão arrumando o teu filho da promessa para sacrificá-lo no altar. E o que eu aprendo segundo, que o silêncio vai proteger o profético de Deus. Muitas das vezes ouvimos a voz do Senhor e saímos sem direção, ouvindo e buscando que alguém confirme aquilo que o Senhor ministrou para nós. E nós vamos em um, vamos em outro, e muitas das vezes nos pegamos perdidos no caminho, porque já gerou confusão. O céu está pregando para alguém esta noite, que recebeu uma direção do Senhor, e não está sabendo como se comportar ou como agir. O Senhor me trouxe hoje para te dar direção, e a palavra do Senhor para a tua vida é: fica com aquilo que o Senhor falou a você. Fecha-se em silêncio no Senhor, porque o teu silêncio vai proteger o profético de Deus. E a palavra vai continuar nos ensinando que Abraão, agora ouvindo a direção do Senhor, ele vai juntar com mais 2 servos, 2 dos seus moços e o seu filho Isaque, e vai cortar lenha e vai organizar esta viagem. Abraão não vai olhar segundo aquilo que ele está apegado. Abraão vai se disponibilizar para entregar ao Senhor. Ele tem uma organização, e Abraão vai se movimentar pela palavra. Olha que interessante, porque muitas das vezes nós ouvimos uma direção e não nos movimentamos pela palavra. Ei, não espera ninguém acreditar, não. Não espera ninguém botar fé na sua palavra que o Senhor te deu, não. Faça aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Porque se você falar, vai gerar dúvida, vai gerar incômodo, e tudo aquilo que nós mostramos antes do tempo, a tendência é fracassar. Mas se feche naquilo que o Senhor falou. Abraão organiza essa viagem, tem que ter organização. Abraão vai organizar essa viagem, e ao organizar, os servos de Abraão recebem uma ordem para ir com ele. Nessa hora eu entendi que existe 2 tipos de público: aqueles que estão sob uma missão, que é Abraão, que recebeu uma missão do Senhor, e os servos que estão sob uma ordem de Abraão. O texto vai dizer que ele sai em uma caminhada, e por volta de 3 dias andando, sem saber o destino, mas sabendo qual era a voz que dava a direção. Eu vou falar porque o Espírito está me incomodando. Você não está perdido. Você pode não saber o teu destino, mas fica com a voz do Senhor, porque é ela que está te dando a direção. Pedimos conselhos, buscamos aqueles que têm mais experiência, sim, em toda parte da vida, mas todavia há uma voz que grita dentro de nós. Há uma voz que muitas das vezes, por agradar alguém, nós deixamos de obedecer aquilo que o Senhor está nos dizendo. Essa noite o Senhor está falando a alguém: enquanto você fecha em silêncio e se movimenta, eu estou preparando o cordeiro para o sacrifício. Se movimente pela palavra, caminhe pela palavra, viva pela palavra, daquilo que Deus ministrou ao seu coração. Abraão agora vai partir com os seus servos, os seus moços, aqueles que receberam uma ordenança de Abraão. 3 dias caminhando, sem saber o destino. Mas quando Abraão chega diante do monte de Moriá, a palavra vai dizer que ele dispara, e vai dar uma ordem aos seus moços: fiquem até aqui, que eu e o moço, o rapaz, subiremos adorar ao Senhor, e depois nós retornaremos. Olha a confiança que Abraão tem no Senhor. A teologia de Abraão é que Deus tinha poder para, se tomasse em morte o seu filho, ele tinha poder para ressuscitar.
O Abraão é aquele que confia no Senhor. Isaac é aquele que está indo em conhecimento do Senhor. Mas os dois públicos que eu citei é aqueles que recebem uma ordem. Presta atenção que os servos recebem a ordem e eles fazem o que Abraão ordena. Quando chega no terceiro dia caminhando, a outra ordem de Abraão: para até aqui, que eu e o moço vamos subir a adorar ao Senhor. Eles obedecem a ordem. Tem gente que é bom de ordem. Tem gente que cumpre todas as ordens que o Senhor dá. Obedece, serve, mas está somente cumprindo ordem. Quem cumpre ordem não se compromete com a missão. Quem cumpre ordem somente não está comprometido, porque ele está obedecendo somente. Então, se der certo, eu obedeci. Se não dá certo, eu fiz a minha parte. Um exemplo, eu chego aqui, está os porteiros, homens de Deus, abençoadíssimos, nos recepcionando com muito amor e carinho. Se for apenas uma ordem, eles vão simplesmente ficar na portaria. Mas quando é uma missão, aqueles que estão envolvidos, além de ficar na portaria, eles estendem a mão, eles dão um abraço, eles se envolvem com a missão, eles vão sempre oferecer algo a mais do que foi ordenado. Quem está dentro da missão, nunca faz somente aquilo que foi ordenado, ele sempre tem algo a mais a oferecer ao Senhor. Abraão não, ele está na missão. Ele e o seu filho vão ter que subir o monte de Moriá. Abraão vai dar uma ordem para com que eles fiquem. Olha o que eu aprendo aqui. Nem todo mundo que inicia a caminhada, a jornada do seu lado, vai poder subir em Moriá contigo. Nem todo mundo que iniciou com Abraão pode concluir a missão que o Senhor deu para ele. Eu estou pregando para alguém esta noite, eu tenho convicção disso, que está sentindo um momento de perca, que pessoas estão ficando para trás, que pessoas estão se distanciando, e a sua pergunta é: meu Deus, o que está acontecendo? O céu trouxe-me para pregar para você esta noite, e te dizer: descansa o teu coração, porque eu estou separando quem é de ordem e quem está envolvido com a missão. Eu estou separando aqueles que cumprem a boa ordem, obedece, faz bem feito, mas porque tem uma ordem, ou aqueles que estão envolvidos com a missão. O texto vai dizer agora que vai subir, ele vai olhar e vai dizer: sobe o próprio Abraão e Isaac. Ele pega a lenha, coloca nos ombros do menino, pega o cutelo e ele próprio leva a brasa. Olha que interessante, o Senhor falou comigo neste momento. Pode pessoas ficar pelo caminho, pode pessoas abandonar no meio da caminhada, pode eu, o Senhor, ter que retirar algumas pessoas, mas para cumprir a missão, o que não pode faltar é a lenha para o altar e a brasa da minha presença. Lenha no altar, elemento de adoração. Olha que interessante, elemento de adoração. Brasas vivas, o símbolo da totalidade da presença do Senhor. Eu estou dizendo para você esta noite: muitos ficarão pelo caminho, mas descansa o teu coração, se preocupa em levar lenha e brasa até onde o Senhor te ordenou. Brasa e lenha para o altar do Senhor. Olha que interessante, ele está indo sacrificar. Sacrificar. Mas ele está dizendo que está indo adorar. Eu e o moço vamos adorar e retornaremos. Quem está sobre ordem vê como sacrifício. Quem está envolvido na missão vê como uma oportunidade de adoração. O Senhor está dizendo a alguém esta noite: para aqueles que não estão envolvidos, é sim sacrifício, mas para quem está dentro da missão é uma oportunidade de adoração.
Eu vou simplificar. Pastor Arthur levanta, convoca a igreja para um evangelismo na cidade. Aqueles que estão sobre ordem vão falar mais logo na sexta-feira. É um sacrifício para quem está sobre ordem, para quem está de aparição, para quem está momentâneo. Mas para quem está envolvido na missão diz, é uma oportunidade de alcançar vidas lá fora. É uma oportunidade para mim adorar ao Senhor. É uma oportunidade para mim glorificar o nome do meu Pai. Essa é a diferença. E Abraão vai subir junto com Isaac. Ei, quando chegar um momento de subir os montes do Senhor, aonde para muitos é sacrifício, para você é adoração, aonde o Senhor vai te colocar em lugares altos, você vai sempre precisar ter ao seu lado um Isaac para aprender com aquele momento. Não tem valia Moriá se não tiver um Isaac do lado. Não tem valia momentos altos na vida se não tiver com quem nós compartilharmos ou ensinarmos. Porque para Abraão, ele tem a confiança total ao Senhor. Isaac não tem ainda o seu caráter formado. Isaac está em uma escola de aprendizado, mas ele vai subir junto com o seu pai. E ele começa um diálogo com o seu pai, dizendo: pai, temos a lenha, temos a brasa, o cutelo, mas responde a mim, pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão vai olhar para ele e vai dizer: o próprio Senhor proverá para si o cordeiro. Ei, é para você mesmo que eu vim pregar esta noite, que chegou no momento limite da história, e você está olhando, caminhando sobre a palavra, caminhando sobre a direção, indo entregar aquilo que você mais ama, e não vê a possibilidade daquilo dar certo ou acontecer. O Senhor está dizendo para você esta noite: descansa o seu coração, porque se a palavra foi o Senhor que liberou, Ele se responsabiliza para prender o carneiro. Se a palavra foi o Senhor que liberou, Ele proverá para si o cordeiro. Eu estou pregando para alguém que está sem saída, eu estou pregando para alguém que está no limite, mas o céu está dizendo hoje, no tempo de provação, no meio da luta, da prova, da dificuldade, descansa o teu coração, porque o Senhor, que te conhece pelo teu nome, Ele está garantindo hoje a provisão daquilo que você tem buscado nele. A palavra do Senhor vai dizer que agora, chegando lá, Abraão vai construir novamente um altar ao Senhor. Isso mesmo, um altar ao Senhor. Ele sobe com o seu filho, prepara o altar, amarra o mocho, deita ele sobre a lenha, pega o cutelo, ergue, e quando ele vai descer sobre o menino, a palavra vai nos dizer que o anjo bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui, Senhor. A situação não altera quem Abraão é. A situação não modifica Abraão. O caráter de Abraão é o mesmo no tempo de promessa, no tempo da provação e na hora do sacrifício. Por que que o anjo bradou a Abraão? Porque o Senhor viu aonde estava o coração de Abraão. Ele diz: agora eu vejo que tu me temes, Abraão. Eu vejo que tu me ama, Abraão. Porque o teu coração não está naquilo que eu te dei. O teu coração está totalmente sobre aquilo que eu te falei. O Senhor está pregando para alguém esta noite, que por algum tempo levantou altares ao Senhor, mas ao decorrer do caminho, com o passar do tempo, se distraiu e começou a oferecer manjares,
começou a oferecer banquete, mas o Senhor está provando neste tempo, para saber aonde está o teu coração. O céu me trouxe a pregar esta noite, que o Senhor não vai requerer nada daquilo que Ele te entregou. O Senhor só precisa saber aonde está o seu coração, porque é tempo de nós voltarmos a levantar altares ao Senhor. O Senhor nunca irá requerer aquilo que Ele já te entregou. O Senhor só está requerendo de você o seu lugar de origem, que é o centro. Nos distraímos com aquilo que o Senhor nos dá, nos distraímos com aquilo que o Senhor nos entrega, e muitas das vezes colocamos aquilo que era um dia promessa no lugar, no centro que é do Senhor. O céu está requerendo hoje o seu lugar de origem. O lugar de origem do céu é o centro. O Senhor não negocia o centro. Lembra quando Moisés escuta do meio da sarça ardendo a voz do Senhor? A palavra saiu do meio, do centro da sarça. O Senhor está dizendo para alguém esta noite: é provação somente para saber aonde está o seu coração. O Senhor só queria descobrir aonde estava o coração de Abraão. O Senhor nunca teve por vontade ou desejo de matar Isaac. Não o Isaac que estava do lado de fora. Porque se formos tipificar, existe dois tipos de Isaac nessa situação. O Isaac que está para o lado de fora, que é o filho de Abraão. Mas o Senhor precisava sacrificar o Isaac que estava do lado de dentro de Abraão. O Isaac que Abraão estava colocando no centro, no lugar do Senhor. O Espírito Santo está pregando para alguém esta noite, dizendo: eu simplesmente estou requerendo o meu lugar de origem na sua vida. E qual é o lugar, pregador? O centro. O centro da sua vida, a primícia tem que ser no Senhor. Porque o centro é inegociável para o próprio Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se coloque em pé em nome de Jesus, em espírito de oração. O grupo de louvor pode assumir. E eu quero orar com você esta noite. Existem provações do Senhor, que é simplesmente para que Ele venha descobrir aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas bênçãos, ou naquele que liberou a palavra de bênção ao nosso respeito. O grupo de louvor vai estar entoando parte de um cântico. Se você sentir ao seu coração, quiser sair do seu lugar, para vir aqui à frente, nós vamos estar orando com você. Se não, curva a sua cabeça, fique aonde você está, mas em espírito de súplica. Seguro estou nos braços da